Filipenses capítulo 1, versículo 28 e 29, amém? Filipenses capítulo 1, versículo 28 e 29, para a glória de Deus. Vamos ler, vamos falar hoje sobre aflições. O ano está acabando e muitas pessoas se questionando, né? Foi um ano difícil, foi um ano de lutas, foi um ano de muitas provações, foi um ano de destruição aí fora, teve muito desastre. Vamos ler o que a Bíblia tem para nós nessa noite. Primeira, Filipenses capítulo 1, versículo 28 e 29, diz assim: E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode bater palma e dar glória a Deus. Irmãos, uma coisa que muitas vezes as pessoas elas não são preparadas a passar é justamente as aflições da vida, as provações. As pessoas aceitam a Jesus, elas acreditam que de um dia para o outro tudo vai mudar, tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem. De certo, tudo vai mudar, tudo vai melhorar. Porém, é necessário passar por provações. Só que aqui nós vemos nesse texto onde existem dois tipos de pessoas aqui. Aqui ele está falando para que a gente não fique surpreso com pessoas que resistem ao Evangelho, resistem à obediência da palavra. E vai ter aqueles que vão obedecer a palavra. Então, nós cremos em Jesus Cristo como Salvador, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E agora, a nós lemos aqui, foi concedido não somente crer nisso, não somente crer nele, mas também a padecer por ele. Porque foi para isso que nós somos chamados, para padecer por amor a Cristo. Então muitas pessoas, às vezes, por não entender isso, acabam se questionando. O ano está acabando e as pessoas questionando a Deus: por que eu não recebi minha bênção? Por que é isso? Um monte de pessoas questionando a Deus. Mas espera, nós temos que entender uma coisa: nós somos chamados para padecer por amor a Cristo também. E nós temos que entender aquilo que nós estamos passando. Nós estamos passando isso porque nós escolhemos passar por isso pela desobediência, ou nós passamos isso porque nós estamos sendo obedientes? Olha o que fala em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 e 16. Ele diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristãos. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então o que Pedro está dizendo, como Paulo disse? Nós temos que passar aflições não por coisas erradas que nós fazemos. E quando fazemos coisas erradas, logicamente que vamos ser afligidos. A pessoa, quando ela mata, quando ela rouba, quando ela fuma muito, ela bebe, ela vai colher consequências com aquilo. Ou quando tomamos decisões erradas, quando mentimos, nós vamos colher consequência disso. Então ele está falando, não padeça por causa disso. Antes padeça porque você é obediente à palavra de Deus. E você sendo obediente à palavra de Deus, é claro que vai vir as aflições. Por quê? Porque Jesus falou assim em João, no final do capítulo 15, se não me vai falhar a memória: olha, o mundo, aleluia, vai nos aborrecer. E nós, aleluia, não vamos amar. O mundo não vai nos amar, porque nós não falamos mais como o mundo fala. Nós somos diferentes do mundo. Então, o mundo não vai gostar mais de nós. O mundo vai olhar para nós e vai ver nós diferente, vai ver nós fazendo totalmente diferente daquilo que eles fazem. Então vai haver um aborrecimento, vai haver uma aflição. Por quê? Porque aquelas pessoas que antes, quando a gente estava com um copo de cerveja na mão, eram nossos amigos. Agora que a gente não carrega mais o copo de cerveja, ele vai nos zombar, ele vai nos criticar, vai falar mal de nós. Então João 15:18 fala assim: olha, se o mundo vos aborrece, saiba que primeiramente do que a vós aborreceu a mim.
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Então, quando nós fazemos a vontade do mundo, nós estamos no meio da rodinha da bebida, nós estamos no meio da droga, do fofoqueiro, no meio das vaidades, nós estamos lá curtindo lá o jogo do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo. Quando nós estamos aí no mundo, as pessoas nos amam, nos abraçam. Agora, quando a gente larga tudo isso para vir para Jesus, vai começar a ter uma guerra espiritual, vai começar a ter uma luta. É por isso que nós vamos passar provações nessa vida. E muitas pessoas, quando ela vem para a igreja, ela não entende que ela vai passar essas provações. E é por isso que muitas dessas cadeiras hoje estão vazias, porque as pessoas não aguentaram as provações, não aguentaram o desprezo. O ser humano, ele não suporta passar desprezo. Muitas pessoas não sabem passar um desprezo, ser rejeitado. E é por isso que muitas pessoas não estão aguentando mais na presença de Deus. Elas não sabem passar por isso. Por quê? Porque elas não foram preparadas a passar por isso. Porque elas vêm para a igreja, o pastor fala que é só bênção, é só vitória. As igrejas não pregam mais a palavra de Deus. E aí a pessoa, na primeira provação, ela não aguenta. Então, nós temos que estar preparados para tudo aquilo. Tudo aquilo que ainda temos que passar, que vamos passar, nós temos que estar se preparando a cada dia mais para que a gente não venha perecer por causa disso. Olha o que Paulo disse a Tessalonicenses. Paulo enviou uma carta a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, 2 a seguir. Diz assim: enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações. Olha só, ele está falando, vocês vão passar tribulações, mas vocês não podem deixar isso parar vocês, deixar vocês ficar comovidos e vocês parar de fazer para Deus. Porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados, ou seja, para passar tribulações. Porque estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabias. Então nós passamos provações, mas sempre que a gente passa a provação, Deus nos avisa de alguma forma. Deus usa alguém para falar com nós numa revelação, Deus fala conosco em visão, em sonho, Deus mesmo fala aos nossos ouvidos, de alguma maneira Ele fala, de alguma maneira Ele nos prepara, Ele já nos avisa. Por quê? Porque Ele não quer que a gente venha se comover, Ele não quer que a gente venha se enfraquecer, Ele não quer que a gente venha se afastar dEle, Ele não quer que a gente pare. O homem e a mulher para diante de uma aprovação. Por quê? Porque ele não quer se esforçar para vencer ela. Ele quer receber de Deus da maneira mais fácil possível, sentado numa rede. E nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para padecer. Então nós vamos padecer. Muitas vezes as pessoas padecem por uma má decisão, mas muitas vezes é padecido por quê? Pela obediência à palavra de Deus. Então, pela obediência à palavra de Deus, nós vamos padecer, mas nós somos avisados disso. Então, a gente tem que entender isso. Por que a gente passou a aflição esse ano de 2019? Por que a gente passou essa provação, essa dificuldade? Por que isso aconteceu? Por que Deus ainda não respondeu? Por que Deus não abriu a porta? Por que Deus não curou? Por que Deus ainda não mudou minha vida? Por que isso está acontecendo? Espera lá, tem um ponto. Nós somos chamados para passar provações, sim, é verdade. Mas também tem um ponto que Deus ele permite a gente passar para que a gente seja moldado. Então nós vamos ser moldados, por quê? Porque a gente aprendeu errado no mundo. No mundo, a gente aprendeu a ser uma pessoa totalmente contrária à vontade de Deus. E quando a gente vem para Deus, agora Deus ele vai nos lapidar, vai nos transformar. O velho homem vai morrer. Aquela pessoa orgulhosa vai morrer o orgulho, agora vai ter que ser uma pessoa bondosa. Aquela pessoa que tinha ódio tem que morrer, agora tem que nascer uma pessoa que tem amor. Aquela pessoa impaciente tem que morrer, agora tem que nascer a paciência. Aquela pessoa que era brava, que era grossa, tem que morrer, agora tem que existir a mansidão. Mas como que Deus vai trabalhar na vida do homem e da mulher se não for provando ele? Para que saia, aleluia, o orgulho, a soberba, a grosseria e entre a mansidão, se não for na provação. Como que Deus vai tirar a avareza de uma pessoa se não for na aprovação? Como que Deus vai permitir que essa pessoa se torne uma pessoa mais bondosa se não for na aprovação? Tudo é pela base da aprovação. Então tem provação que a gente ainda passa porque a gente está sendo lapidado. A gente está sendo preparado. Porque seria fácil
a gente receber de Deus esse copo de água. Só que a gente ia pegar esse copo de água, a gente ia desperdiçar essa água. A gente não ia valorizar. Porém, o que Deus ele vai fazer? Primeiro, Ele vai nos preparar para que a gente receba o copo de água. Quando a gente receber o copo de água, a gente não vai derrubar o copo, porque a gente vai valorizar. E tudo isso vai vir como? Nas aflições, nas tribulações, nas angústias, vai vir o choro, na lágrima. Porém, tudo isso é para que a gente aprenda a ser uma pessoa melhor. As provações aí fora vêm por quê? Porque não fazemos mais a vontade do mundo. Então o mundo vai nos odiar, vai nos rejeitar. E as provações com Deus vêm para quê? Para que a gente se torne uma pessoa melhor. E também tem a aprovação que nós compramos com as nossas mãos. Então nós temos que entender tudo isso. Nós temos que entender aonde nós estamos nessa situação. Aonde a gente vai estar nesse momento. Por quê? Porque Deus nos chamou, foi para isso. Nós vamos padecer. E nós vamos ser moldados por isso. Olha o que Paulo fala em 2 Timóteo 2,3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Paulo, aqui ele está falando de que aflição? A aflição de você fazer a obra de Deus. Existem aquelas provações que você vai passar porque você está sendo moldado. Você está sendo moldado. Então você vai passar provações com Deus. Deus muitas vezes permite você ficar enfermo, Deus permite você ficar desempregado, Deus permite alguma situação acontecer para você ser moldado, você. Porque primeiramente Paulo disse assim, olha, cuida de ti mesmo e da sã doutrina e persevera nessas coisas. E você vai salvar tanto a você como os que te ouvem. Então primeiro eu tenho que zelar da minha salvação. Então Deus ele permite a gente passar a tribulação para quê? Para que nós se tornemos pessoas melhores. E aqui Paulo está falando, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Essas aflições é por você fazer a obra, é por você pregar a palavra, é por você evangelizar, é por você ir para o hospital, é por você orar por pessoas endemoniadas, é você orar por curas, é você ter dons de Deus, é você fazer a obra de Deus. Então você vai sofrer as aflições, por quê? Porque Satanás vai retalhar você para que você não faça. E por que muitos param hoje de fazer a obra? Porque não quer passar isso aqui, as aflições. Não quer. Aí não quer passar as aflições como um bom soldado, vai passar as tribulações com Deus, porque Deus vai permitir passar no estreito para fazer a obra. Então quantas pessoas que pregavam não pregam mais? Ou melhor, quantas pessoas que nem querem pregar? Quantas pessoas que não querem abrir o culto? Quantas pessoas que não querem fazer nada para Deus? Por quê? Porque sabe que quando faz a obra de Deus, existe isso aqui, aflições. Existe, aleluia, rejeição, aflição, tribulação, mas aí é você guerreando com o adversário. Porém nós somos chamados foi para isso. Nós somos chamados para ser soldado. Então, primeiro ponto importante, a gente tem que entender. Nós passamos prova com Deus, para nós ser pessoas melhores, nós ser transformados, nós ser lapidados. Porém, outras provações que passamos é por fazer a obra. Então nós temos que entender tudo isso. E outra provação que nós passamos também é por uma má escolha, uma má decisão. Por exemplo, uma pessoa, Deus abriu uma porta de emprego para essa pessoa. Eu conheço um jovem que ele tinha um bom trabalho, porém, sem a confirmação e a direção de Deus, ele pediu as contas do trabalho. Deus abriu a porta para ele. Até a última vez que eu falei com esse rapaz, ele ainda estava desempregado. Por quê? Deus abriu a porta, ele foi lá e falou, não quero mais. Foi uma decisão que ele tomou. Então essas provações que agora ele está passando é porque ele buscou isso. Isso é no trabalho, às vezes é a questão de um casamento, às vezes é no lar, família. Alguma coisa você fez, você colheu, alguma tribulação. Você não precisava passar por isso. Muitas pessoas passam por quê? Porque querem. Porque na verdade tomaram decisões erradas. Então, 3 pontos importantes que a gente precisa se identificar. Esse ano foi um ano de muitas tragédias no mundo. Por quê? Porque eles colhem o que eles plantam. O mundo jaz no maligno. Então Jesus ele disse assim, João capítulo 16, versículo 33. Jesus ele disse assim no livro de João: olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto.
As pessoas costumam dizer, eu venci o mundo e vós vencereis. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, eu venci o mundo. E não é todo mundo que vai vencer, porque nem todo mundo quer se esforçar. Nem todo mundo quer passar essas provações com Deus para ser uma pessoa melhor. Nem todo mundo quer passar as aflições para ser um bom soldado. E muitas pessoas tomam más decisões e passam provações que nos afastam de Deus, que afastam ela de Deus. Muitas pessoas você vai ver aí fora fazendo a obra, pessoas que eram da igreja, pessoas que um dia pregou, pessoas que um dia esteve aqui em cima, hoje estão aí afastados, caídos por quê? Más decisões, más escolhas, porque não soube passar isso aqui, as aflições. Talvez a pessoa começou a fazer a obra, achou que era mar de rosas, começou a aparecer os espinhos. A pessoa deu linha, fugiu. Talvez Deus pegou essa pessoa, colocou no deserto para moldar ela, mas a pessoa não aguentou, não quis ser moldada por Deus. Pegou, foi embora. A pessoa tomou uma decisão errada e, aleluia, ela trouxe consequências para ela. Ela pegou, foi embora. É por isso que a igreja está faltando muitas pessoas que a gente conhece. Muitas pessoas que vocês conhecem que estavam aqui antes mesmo de mim, está aqui antes mesmo de eu estar aqui. Hoje não estão aqui por quê? Um desses 3 pontos ela não resistiu. Ou falhou em 2, ou falhou em 1, ou falhou nos 3. Porém, nós somos avisados que nós vamos passar por isso. Então nós temos que se preparar, né? Para que o próximo ano, ou daqui para frente, de hoje para frente, a gente passe sim. Mas a gente passe não porque a gente errou, a gente passe porque Jesus está nos corrigindo, Jesus está nos moldando. A gente passe não porque a gente está acomodado na presença de Deus, mas a gente passe porque a gente está fazendo a obra de Deus e o inimigo está se levantando. A gente vem a passar tribulações, aflições, sim, não por decisões erradas, mas porque a gente está caminhando no caminho certo. E Deus, Ele está nos dando força e graça. Então, muitas das vezes, nós vamos passar por tudo isso, e é nos mínimos detalhes que as pessoas têm que ser provadas. Tem pessoas que é apegada ao dinheiro, pessoas que elas não sabem viver, aleluia, com a necessidade básica que Deus supre. A pessoa quer ir além daquilo que ela pode ter. A pessoa quer ter mais do que ela tem. Deus, Ele permite a pessoa ter uma condição, mas a pessoa ela não está feliz, ela quer mais. Então o que Deus vai permitir? Vai ser provado. A pessoa, muitas vezes ela tem um guarda-roupa que já tem roupas. Ela não precisa de mais, ela vai, não, mas eu quero comprar mais. O que Deus vai fazer? Vai tirar isso do coração dela. E como vai ser isso? Provando. Vai ser como isso? Passando pelas dificuldades. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousado a certo. Olha a situação daquele homem. Os pregadores de hoje diriam que Paulo estava em pecado. Por quê? Porque Paulo estava passando fome, sofreu fome, passou sede, apanhou. A pessoa hoje, né, a teologia da prosperidade fala que se você não for rico, não tiver condições, você está em pecado. Então Paulo estava em pecado, porque ele passou essas aflições. Mas por quê? Porque Paulo era fariseu antes. E Paulo aprendeu tudo errado dentro do templo. Ele aprendeu a lei, mas ele aprendeu a lei da maneira errada. E Paulo tinha uma conduta de vida. Agora é necessário ele vir para a presença de Deus. Agora Deus vai fazer totalmente Paulo ser transformado. Por isso que Deus falou para Ananias: olha, vai, porque para mim é vaso precioso. E eu vou mostrar para ele o quanto é importante padecer por amor a mim. Deus já, Paulo nem tinha se convertido ainda, mas Deus já falou: ele vai padecer pelo meu nome. Por quê? Tinha que ser moldado. Paulo tinha que ser mudado. Paulo tinha que ser outra pessoa. Então olha, fala: eu passei fome, sede, eu apanhei, não tenho casa, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados, bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos até o presente, temos chegado a ser como lixo desse mundo e escória de todos. Olha o que esse homem estava passando. Será que estava fácil a vida de Paulo? Não estava fácil. Talvez muitos aqui ainda não passou o que Paulo passou, no sentido de não ter o que comer, não ter o que beber, não apanhou ainda, não tomou bofetada.
E ainda nós reclamamos. E você vai ver que Paulo nem por isso deixou de fazer a obra de Deus. Aleluia, Deus. Ele apanhou, ele sofreu, teve dificuldade, mas ele permaneceu. Por quê? Eram as aflições, porque ele fazia a obra de Deus. Então eram retaliações, era algo porque ele estava guerreando com o maligno. Então, é o segundo ponto que eu falei. O primeiro ponto é você ser provado por Deus. O segundo ponto é você passar a retaliação por estar fazendo a obra de Deus. Então Paulo aqui ele estava sendo moldado por Deus, mas ele passava a prova por fazer a obra de Deus. Os discípulos foram presos em Atos capítulo 2, Atos 3 a seguir vai dizer que os discípulos foram presos. Por quê? Porque eles estavam fazendo o quê? A vontade de Deus, a obra de Deus. Então, eles estavam sendo provados, passando uma aflição, por quê? Por fazer a obra de Deus. Não porque eles erraram numa decisão, ou não porque eles não eram uma pessoa que Deus estava transformando, não. Eles simplesmente fizeram a obra de Deus e passaram o sofrimento por isso. Eu mesmo já quase apanhei na rua, eu e a Raquel, já quase apanhei na rua pregando. Uma senhora uma vez quase deu vassourada em nós. E aí nós quase apanhamos da senhora aqui. Aí eu andei daqui ali no bebê, não, daqui ali do outro lado da rua ali, fui pregar para um grupinho também. Mais um pouquinho eu apanhava ali também. Foi 2 vezes seguidas. Porém, por que eu iria apanhar? Eu ia apanhar com muito prazer. Mas por que eu ia apanhar? Porque eu não cheguei falando do Corinthians para eles. Eu não cheguei falando do Palmeiras, do São Paulo. Eu não cheguei com um copo de cerveja na mão. Eu cheguei oferecendo para eles a vida. Eu cheguei oferecendo para eles Jesus e combatendo o pecado. Porém, o que aconteceu? Eles não gostaram. E aí o que acontece? Retaliação, provação, tribulação. Por quê? Porque você está tentando ajudar uma pessoa. Então aí que está o problema. Melhor é nós passar a tribulação por estar fazendo ou por deixar de fazer. Muitas pessoas estão passando porque deixaram de fazer. Muitas pessoas faziam, mas hoje não fazem mais. Ou muitas pessoas podem fazer, mas não querem fazer. Muitas pessoas têm condições de fazer, mas não fazem. E aí o que acontece? Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa para ver se essa pessoa desperta. Porque se Deus não permitir provação na vida de ninguém, ninguém estava aqui, irmão. Vocês iam vir para a igreja para quê? Para que eu ia vir para a igreja? Se não fosse para pedir misericórdia a Deus, Senhor, misericórdia pelos meus pecados, misericórdia pelo que eu estou passando, misericórdia pelas almas. Se não fosse para pedir misericórdia, nós ia estar fazendo o que aqui? Nós estivéssemos lá trabalhando com um carrão bonito, tivesse em casa, nós é servo de Deus, mas já está a mesa farta. Nós ia estar aqui para quê? E aí que muitas pessoas estão hoje aí fora. Mesa farta, carro bonito, dinheiro no bolso, está tudo muito bem aos olhos dele. Porém, a vida deles está longe de Deus, porque eles não têm a vida. Eles têm o dinheiro, mas eles não têm a vida. Glória a Deus. E aí, quando essa pessoa se converte, o que vai acontecer? Essa pessoa tem que ser provada. Porque, irmão, se não for na aprovação, ninguém vai ser levado até o céu. Porque a aprovação vem justamente para isso, para nos moldar para lá. Para nos moldar, para que a gente possa ir para o céu. Olha o que Paulo escreveu também, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha, ele diz assim, ó: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Então Paulo está falando aqui, ó, eu sofro mesmo. Mas por que eu sofro? Por amor a vocês. Por amor a vocês eu prego a palavra. Por amor a vocês eu ensino. Por amor a vocês eu vou buscar de Deus para orar, para libertar vocês dos demônios, em nome de Jesus. Por amor a vocês eu vou passar aflições, mas vocês vão ser curados, vocês vão ser abençoados. Por amor a vocês eu vou passar por tudo isso, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é essa, que se corremos com Ele, também com Ele viveremos. Então olha o que Paulo está dizendo. Ele até fala no versículo 9: pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, Paulo foi considerado como um malfeitor e foi preso. Por quê? Só por pregar a palavra de Deus. E ele estava preso. Porém, tanto faz, ele falou: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Glória a Deus.
Eu posso fisicamente estar numa cadeia, mas a palavra de Deus jamais ela vai ser presa. Enquanto tiver uma boca falando, eu posso estar preso, mas tem outra boca lá fora falando. Nós, tudo aqui pode estar preso, mas sempre vai ter uma boca falando, nunca vai deixar de ter a palavra de Deus sendo anunciada. Então Paulo foi preso, Paulo apanhou, teve um momento que Paulo apanhou, se não me engano foi em Éfeso. Paulo chegou, pregou contra a idolatria, ele apanhou tanto em Éfeso que o povo arrastou ele para fora da cidade, jogou ele para fora da cidade como se ele tivesse morto, de tanto que aquele homem tinha apanhado. Ele apanhou tanto que ele devia estar desmaiado ali, o povo achou que ele estava morto, jogou ele para fora da cidade. Ele apanhou naquele momento que ele foi preso. Paulo passou aflições, dificuldade, provação, a qual hoje ninguém quer passar. Glória a Ninguém. Deus. As pessoas quebram uma unha, já se afasta da igreja. A pessoa está com uma dorzinha de cabeça, já reclama. A pessoa está sem trabalhar, um mês sem trabalhar, já murmura. A pessoa está com uma enfermidade, começa a questionar a Deus. Tudo é motivo do homem questionar a Deus. Por quê? Porque não quer passar as aflições como bom soldado de Cristo. Glória a Deus. Nós estamos aqui, e uma frase, irmãos, que vocês, se vocês falam, vocês têm que tirar da boca de vocês, que isso é demônio. Isso é coisa de demônio. Uma frase que diz assim, olha, eu não aceito. Tira isso da boca de vocês. Claro, você pode falar, eu não aceito o pecado na minha vida. Aí você pode falar. Eu não aceito o pecado na minha casa. Você pode falar. Agora, eu não aceito aquilo que Deus colocou e permitiu na tua vida. Você já não pode falar. Aleluia. Porque muitas vezes você está passando uma aprovação, a porta se fechou, você fala, Deus, eu não aceito essa porta fechada. Mas foi Deus que fechou. Quem é você para dizer isso para Deus? Aleluia. Muitas vezes você está enfermo. Deus, eu não aceito essa enfermidade. Mas foi Deus que permitiu a enfermidade. Quem é você para dizer isso para Deus? Deus, não aceito a minha casa desse. Mas foi Deus. Ou melhor, muitas vezes foi você mesmo que abriu a porta da tua casa com pecado. Glória a Deus. Agora você questiona Deus. Jesus, ele deu um exemplo para nós. Jesus estava próximo a morrer, ser entregue. Jesus falou, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Se não for possível, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus deu exemplo. Glória a Deus. Hoje os crentes não. Eu não aceito passar essa prova. Eu não aceito passar essa luta, não. Não, eu não aceito. Eu sou servo de Deus, sou dizimista. Vocês estão errados. Falar desse jeito está errado. Não é porque é dizimista que está isento de passar prova. Não é porque faz a obra que está isento de passar prova. Não é porque está na igreja todo dia que está isento de passar prova. Não. Você pode falar da seguinte maneira, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluia. Senhor, eu sei que o Senhor pode abrir a porta, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu sei que o Senhor pode libertar, todavia a tua vontade não é minha. O tempo é seu e não é meu. Aí sim a gente começa a se apresentar diante de Deus se humilhando. Deus ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Agora quando a gente começa a resistir, como foi o primeiro versículo que a gente leu, não se espanta com aqueles que resistem. Resiste à doutrina, resiste às provações, não quer passar. Resiste à correção, a pessoa não quer mudar. Irmãos, não tem como você vir para a igreja de um jeito, permanecer do mesmo jeito. Você tem que vir para a igreja de um jeito, você vai vir todo arrebentado mesmo, mas você vai ter que ser mudado. E para ser mudado é provação. E quanto mais você resiste ser provado por Deus, ser moldado por Deus, mais você passa a prova. Quanto mais você resiste, mais demora para você sair daquela prova. Por quê? Você está resistindo. Deus está tentando levar você lá até a porta, numa linha reta. Deus está te chamando, mas você está resistindo, você não quer ir. Deus está querendo mudar, você não está indo. Deus está querendo transformar, você não está indo. Então você mesmo está colhendo algo por conta da sua escolha. Então olha, Paulo, ele falou, sofre comigo as aflições como um bom soldado. E nós temos que sofrer também. Jesus falou, tenha bom ânimo. Por que tenha bom ânimo? Porque as aflições que a gente passa, nós não estamos só, Ele está conosco. Todavia, para ter Jesus conosco, nós temos que andar guardando a palavra. Jesus não está com qualquer um no momento das aflições. Não. Jesus vai estar com um macumbeiro lá na hora que ele está enfermo? Não. Jesus pode enviar alguém para pregar para ele. Mas se ele não se arrepender, o macumbeiro vai embora. O macumbeiro desprezou a Deus. Jesus ele vai
A Bíblia diz que Deus é onipresente, está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, Deus contempla tudo. Então, cada um que passa a tua aflição, Deus ele está vendo. Só que nem todos ele vai estar perto para ajudar. Não vai ajudar. Por quê? Porque a pessoa não quer saber dele. A pessoa preferiu um copo de cerveja do que a Bíblia. Preferiu um cigarro, uma droga do que a Deus. Aí a pessoa está ali passando aquela tribulação ali. Por quê? Consequência de um vício. A menos que ela se humilhe e peça misericórdia. Aí Deus vai enviar os anjos lá. Agora, se a pessoa é coração duro, ela vai partir dali sem salvação. Esse ano, lá perto de onde eu morava, foi 3 embora, sem salvação. 2 por causa da bebida. Porque, anos e anos bebendo. Teve oportunidade? Teve, mas não quiseram. Foram embora. 1 foi essa semana. Drogas, cigarro. Foi embora. Teve oportunidade? Teve oportunidade, mas rejeitou. Então, o que aconteceu com os 3? Ficou enfermo, passou tribulação, passou uma aflição terrível. Por quê? Más escolhas. Glória a Deus. Bebeu, fumou, usou droga. Uma hora, irmãos, a Bíblia diz assim, que o machado, ela está posta do lado da árvore. A árvore somos nós. Se a árvore não dá fruto, é cortada e lançada no fogo. Deus ele dá uma oportunidade para todo mundo, irmãos. Para todo mundo. Só que o machado está ali. Se aceitou a oportunidade, Deus ele vai lapidar você. A árvore, quando ela vem para Deus, vem com folhas secas, frutos estragados. Talvez venha meia murchinha. Aí o que precisa Deus fazer? Deus vai arrancar as folhas secas, os frutos velhos, vai começar a cuidar daquela árvore. Aí aquela árvore vai crescer, vai ficar forte, vai vir folhas verdes, bonitas, depois vai acontecer o quê? Vai dar frutos bons. Porque Deus lapidou. Deus podou aquela árvore. Não é assim que fala, Deus podou a árvore. Deus quer podar nós também. Mas para podar nós é de que jeito? Sendo provado. Bate palma e dá glória a Deus. Paulo, salmista, escreveu Salmos capítulo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo. Por que o justo vai passar aflição? Porque ele é justo. Ele é obediente à palavra de Deus. Glória a Deus. Ele é servo de Deus, é serva de Deus, faz a obra de Deus, é fiel a Deus. Então não vai ter concordância com o mundo, então vai passar luta. Então muitas são as aflições do justo, muitas mesmo. Mas ele fala, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus. Não tem provação que Deus ele não possa nos livrar. Mas o que Deus quer de nós no momento da provação, da dificuldade? Que a gente permaneça fiel. É Deus te provando, o primeiro que eu falei, é Deus te provando para você ser uma pessoa melhor. Seja fiel. Deixa Ele mudar você. Deixa mudar o teu caráter, a tua ação, a tua personalidade, a tua reação. Deixa Ele mudar a tua vida, seja fiel. Ele vai te ajudar. Agora o segundo que eu falei, você está passando aflição por estar fazendo a obra, permaneça fiel. Ele vai te ajudar. Ele vai te guardar. Não tem demônio, irmãos, que é maior que Deus. Deus é o Todo-Poderoso, é soberano. Então Ele quer que a gente permaneça fiel, permaneça firme. Por quê? Todas as aflições o Senhor tem poder para nos livrar. Porém, o Senhor quer que a gente venha ser fiel a Ele, em nome de Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Tem que ser fiel, irmãos. Muitos não têm aguentado as provações, porque não querem ser fiéis. Olha o que Paulo diz também, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 a seguir. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições. Olha, Timóteo estava seguindo o exemplo de Paulo. E a Bíblia fala que nós temos que seguir o exemplo dos fiéis. As pessoas veem assim um irmão, uma irmã, nossa, aquele irmão é usado por Deus, aquela irmã é usada por Deus, mas ninguém quer passar o que essa pessoa passa para ser usado por Deus. Todo mundo quer receber dons, todo mundo quer ser usado, ser abençoado, mas ninguém quer passar o que a pessoa passa para ser usado. Ninguém sabe o que a pessoa passa para ser usado daquele jeito.
Então Timóteo estava seguindo o exemplo de Paulo. E ele continua: perseguições e aflições, tais quais que aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. Paulo falou isso. Quantas perseguições eu sofri, o Senhor me livrou de todas. Ou seja, quantas provações, tribulações Paulo passou por amor à obra, mas Deus livrou ele de todas. E ele continua falando, 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,12: e também todos os que piamente querem viver com Cristo Jesus padecerão perseguições. Glória a Deus. Então, chega até a ser burrice, irmãos, a gente querer ser servo de Deus e a gente querer estar bem com o mundo. A gente querer estar bem com todo mundo, não tem como. Não tem como, por quê? Porque as pessoas vão ver em nós diferença. Nós não vamos sentar na roda dos escarnecedores. Nós não vamos praticar o pecado que eles praticam. Nós vamos falar de Jesus para eles. Nós vamos andar diferente deles, se vestir diferente deles. Eles vão olhar para nós. Não é eles. O demônio que está atrás dele vai olhar para nós com raiva. A raiva vai gerar no coração daquela pessoa, vai existir um ódio, aquela pessoa não vai gostar de você. Mas o que você fez para ela? Nada. Você simplesmente é servo de Deus e fiel à palavra. E aquilo que está por trás dela faz esse sentimento acontecer. Quantas pessoas aqui, pessoa fala mal pelas costas e você nem anda com a pessoa? Você nem anda com a pessoa não te conhece, a pessoa não convive com você, mas ela mete o pau de você pelas costas. Por quê? É um demônio usando a boca dessa pessoa. É um demônio. A pessoa não anda com você, a pessoa não conhece a tua índole, o teu caráter, não convive com você, mas ela fala mal de você. Por quê? Está dando canal para o diabo usar a vida dele. Então, olha, 3 pontos importantes para que a gente possa sair despertar nessa noite. 3 pontos importantes. O ano está acabando, vai iniciar outro ano. As coisas vão continuar a mesma. Por quê? Porque o ano muda. 2019 para 2020 vai mudar. Mas se eu e você não mudar, as coisas continuam igual. Se eu e você não mudar as atitudes, as coisas continuam igual. Se eu e você não mudar o comportamento, as coisas vão continuar igual. Se eu e você não se preocupar em buscar a Deus um pouquinho mais, vai continuar tudo igual. O ano mudou, 19 para 2020. Aí vai chegar 2020 para 2021. Se não mudar as atitudes, nada vai mudar de novo. Então, não é o ano que tem que mudar na sua vida, é as suas atitudes que tem que mudar. O ano é consequência, o calendário está rodando, está passando. Os anos estão passando rápidos, é normal isso. Porém, isso para nós, irmão, deixa passar. 19 para 2020, 2020 para 2021 e por aí vai. Porém, o que tem que mudar é as nossas decisões e as atitudes. Glória a Deus. O que tem que mudar. As pessoas fazem plano, não, 2020 vai ser melhor. 2020 vai ser um ano diferente. 2020 vai ser um ano abençoado. Faz até a campanha, que eu particularmente não gosto. Não tem base bíblica nenhuma. 12 anos de bênção para 12 anos de vitória. Não. Se você continuar com as mesmas decisões, você vai passar as mesmas provações. Você vai passar as mesmas dificuldades. Você vai passar as mesmas coisas, porque você não mudou a decisão. Você não mudou. A pessoa está com um copo na mão aqui errando. Olha, meu copo está aqui, ó. Estou errando. Aí eu fiz a campanha, 12 meses para 12 meses de clamor para 12 meses de vitória. Mas o copo está na minha mão, eu não quero largar o copo. Glória a Deus. Vai resolver minha vida? Não, eu não mudei, eu não larguei o copo. Agora o que eu tenho que fazer? Largar o copo. Eu tenho que parar de tomar a decisão errada. Por quê? Porque se eu continuar tomando a decisão errada, eu vou continuar colhendo coisas erradas. Se eu plantar banana, eu vou colher banana. É a lei da semeadura. Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, também se fará. Ou seja, tudo que você plantar, você vai colher. É por isso que as aflições elas vêm, para que a gente não erre. As provações vêm para que você não erre. Olha o que Salomão escreveu. Provérbios, capítulo 16,
Versículo 16 também. Salomão escreveu assim: olha, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Ou seja, o ouro e a prata naquela época eram itens muito valiosos, ainda é hoje. Então, ou seja, qualquer item valioso que você possa querer no mundo não é mais importante do que você ter sabedoria de Deus. E aqui está escrevendo, é melhor você adquirir a sabedoria e a prudência. Por quê? Quanto mais você aprende, mais você se torna prudente. Quanto mais você aprende, menos você erra. Quanto mais você aprende, menos você vai errar diante de Deus. E o contrário também funciona. Quanto menos você aprende, mais você vai errar. Quanto menos sabedoria você busca de Deus, mais você vai errar. Então melhor é a gente ter mais sabedoria de Deus para errar menos. E por que Deus permite as provações? Para que a gente erre menos. Porque se a gente não for provado, a gente continua errando naquilo. Continua errando, e a gente acha que está tudo bem, acha que está tudo certo, acha que está tudo normal. Mas não, Deus vem e permite para a gente se corrigir. Então faça uma análise daquilo que está acontecendo hoje. Você está sendo moldado por Deus, é uma provação que você está passando. Gera aflições, gera lágrimas, gera dor, humilhação. Todo mundo passa por isso, porque Deus quer fazer você ser uma pessoa melhor. Como eu disse, a pessoa que tinha raiva, agora ela vai ter amor. E como vai acontecer essa mudança? É na aprovação. A pessoa que era avarenta, apegada ao dinheiro, Deus vai fazer ela não ser mais avarenta, não vai ser mais apegada ao dinheiro, mas é na aprovação. Então você está na aprovação com Deus, seja fiel, deixa Deus provar você, porque Deus não quer que você erre. Há outro ponto que nós citamos aqui, das provações, das aflições. Você está passando provação e aflição por fazer a obra de Deus, fique firme. Deus é quem te dá força, Deus é quem te dá graça para prosseguir caminhando. E o diabo quer te derrubar, o diabo quer que você pare de pregar, quer que você pare de fazer alguma coisa para Deus. Porém, a Bíblia diz que Deus ele não tem prazer naquele que retrocede, aquele que volta para trás. Então você pôs a mão no arado, é para caminhar para frente. Um soldado ele não pega a arma para caminhar para trás, o soldado pega a arma para caminhar para frente. E o terceiro ponto que foi citado aqui, sobre tribulações e aflições, é sobre as decisões que tomamos, que erramos muitas vezes e colhemos com isso. Como eu citei o exemplo daquele jovem que saiu do emprego sem direção de Deus, está esperando agora em Deus. Como pessoas erram às vezes no casamento, ou erram em várias situações e agora tem que fazer o quê? Colher por fruto daquilo. Então não tome decisões erradas que vão colher, lá na frente você vai colher como consequência. Olha, tem pessoas, já foi no médico, uma dessas pessoas que morreu, ele foi no médico, o médico falou: olha, você precisa parar de beber, senão você vai morrer. Glória a Deus. O que aconteceu? Continuou bebendo. O que aconteceu? Morreu. O médico falou. Ele não tomou a decisão, ele colheu por isso. Então as aflições vêm dessas maneiras. Mas tudo isso é para quê? Para que a gente seja a cada dia mais aperfeiçoado na presença de Deus. A gente tem que buscar o estatuto de varão perfeito. O estatuto de varão perfeito é só mediante aprovações, é só mediante as aflições, a dificuldade. Esse negócio de só desfrutar da parte boa, todo mundo quer. Mas para chegar na parte boa, nós temos que passar pelo meio do oceano, no meio do mar. Para chegar na terra prometida, a gente tem que derrubar as muralhas de Jericó. Para alcançar, aleluia, aquilo que é para nós alcançar, nós temos que passar as aflições. Olha, Jesus, para ser colocado, ser exaltado, e hoje está à destra do Pai, olha o que Jesus passou. Ele não precisava passar por aqui. Jesus sendo Deus, mas a Bíblia fala, ele não teve por usurpação ser como Deus. Ele se fez semelhante a mim e a você, para quê? Para que hoje ele pudesse nos ajudar. Entender o que a gente passa, entender as dores, as lágrimas, a fome, a aflição, porque Jesus passou isso. Então Jesus apanhou, Jesus sofreu, Jesus colocaram uma coroa de espinho, cuspiram nele, bateram nele, crucificaram ele.
humilharam, zombaram dele. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus não falou assim: Pai, eu não aceito isso que eu estou passando. Eu fui justo, eu fui fiel. Ele falou somente: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então nós não podemos falar isso no momento da aprovação que Deus permite. Já pensou eu falar isso para Deus? Eu estou procurando emprego. Deus, eu não aceito essa porta fechada na minha vida, não. Eu faço a obra, eu prego a palavra. Não aceito. Quem sou eu para dizer isso para Deus? Miserável pecador eu sou. Quem somos nós para dizer isso para Deus? Então nós temos que se humilhar diante de Deus. A Bíblia não fala? Aquele que se humilha, Deus exalta? É se humilhar. Senhor, eu sei que o Senhor pode abrir a porta para mim. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Eu sei que o Senhor pode curar, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer assim e resolver. Todavia o tempo é do Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E aí é claro que o tempo gera aflição, o tempo passa por humilhação, o tempo gera dificuldade, e é por isso que ninguém quer passar pela provação com Deus. É por isso que muitas pessoas voltam para trás, porque não quer passar por isso. Pessoas às vezes estão 1 ano, 2 anos na igreja, e Deus está moldando ela não está entendendo. Parece que as coisas piorou. Não é que piorou, é Deus colocando a casa em ordem. Só que Deus está colocando a casa em ordem e tem um adversário que está se levantando para que isso não aconteça. Então é claro que parece que está tudo de ponta cabeça, mas não, Deus está colocando a casa em ordem. Deus está colocando a tua vida em ordem, Deus está colocando as coisas em ordem, mas para isso tem que saber passar pelas aflições. E como que nós vamos passar as aflições e vencer? Ferramenta chave, os ingredientes do bolo nunca mudou: oração, jejum e obediência à palavra. Se você ora, você jejua e você obedece a palavra, sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim: aquele que ouve a palavra e guarda e obedece, esse jamais vai cair. Porque comparado a ele é um homem prudente que firmou a casa na rocha. Agora aquele que ouve, não guarda a palavra, não obedece, vou comparar ele com um homem que firmou a casa na areia. Primeiro vento que vem, ele cai. Então como vencer as aflições, as dificuldades? Como ter, aleluia, Deus do teu lado te ajudando, Deus te ajudar para vencer as aflições? Oração, jejum e obediência à palavra, só isso. Não precisa criar, irmão, mais nada. Não precisa nada místico, inventar nada, não. A receita do bolo é essa. A receita do bolo é essa. Você pode, tem pessoas, como eu já contei aqui, eu vou repetir para finalizar. Uma irmã estava passando por um momento de enfermidade. Ela estava passando enfermidade por uma desobediência a Deus. Deus permitiu aquela enfermidade na vida dela. O que a irmã fez? A irmã fez um voto de R$100 com Deus. E aí eu conversando com ela, Deus revelou: eu não quero o seu voto de R$100, eu quero o seu conserto. Então olha só, ela estava naquele primeiro ponto que nós falamos, provação com Deus. Por quê? Porque Deus não quer que ela erre. Deus quer que a gente não erre, Deus não quer que a gente erre. Ela estava errando, então o que Deus permitiu? A enfermidade, para que haja o quê? Uma correção, um arrependimento. Porém ela não entendeu isso. O que ela foi fazer? Foi tentar comprar Deus com dinheiro. Então tudo que a gente passa, irmãos, Deus ele permite a gente saber. Por que está passando isso? Se você está passando por pecado, Deus mostra, irmão. Porque qual o prazer que Deus tem? Você está pecando, passando uma prova e você não saber que você está errando naquilo? Qual o prazer que Deus tem nisso? Nenhum. Então você está errando, Deus permite a prova, mas Deus mostra que você está errando por causa disso. Lembra de Davi? Cometeu homicídio e adultério. Colheu por conta daquilo, mas Deus vai dizer: você vai passar por isso porque você fez isso e isso, usou o profeta. Então Deus avisa para quê? Para que haja correção. Então como nós vamos saber aonde nós estamos passando? É na oração. Senhor, tem misericórdia. Deus ele vai mostrando para você. Porque como eu já falei, antes de Deus usar alguém aqui em cima para falar com você, Deus ele já tentou falar com você antes. Já imaginou, irmãos, se a gente morasse no meio da roça, não tivesse igreja, mas nós fosse servo de Deus, não tem igreja para ir para ser revelado, como que Deus ia falar com a gente? Aleluia. Não, antes de Deus revelar para alguém, Deus já tentou falar com você primeiro.
já tentou te mostrar em sonho, às vezes falou com você, às vezes você leu a Bíblia, ele tocou no íntimo da tua alma, de alguma forma Deus tentou, porém você não abriu o coração, não entendeu. Aí é necessário Deus usar um pastor para te corrigir, é necessário Deus trazer um irmão e usar na revelação para te corrigir, usar na palavra para te corrigir. Por quê? Você mesmo não se permitiu ser corrigido por Deus. Então olha, você vai passar aprovação com Deus, mas seja fiel. Você vai passar aprovação por fazer a vontade, fazer a obra de Deus, seja fiel. E se você tomar a decisão errada, você também vai passar aprovação, não erre. Então as aflições vêm de diversas formas, porém, se você estiver orando, jejuando e sendo fiel, Deus ele vai te guardar em todas e vai te dar o livramento, a vitória. Você não vai ser enganado, porque Deus vai te guardar.